capítulo 12 vai dizer que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunho. Muita gente não sabe entender o texto e eles dizem muitas coisas a respeito dessa nuvem de testemunha. Eu vou te mostrar dentro do texto quem é essa nuvem de testemunha. Você quer aprender? Então vem comigo. Hebreus capítulo 12, verso de número 1, diz assim o texto. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e se assentou-se à destra do trono de Deus. Vamos lá. O autor da carta aos Hebreus, ele escreve justamente para pessoas que estavam querendo abandonar a fé. Esses hebreus aqui estavam querendo deixar a fé cristã e estavam querendo voltar para o judaísmo. Esse autor, que na minha opinião é Paulo, ele vai escrever justamente para fazer esses irmãos que estavam desistindo da fé voltarem de novo. Então, se nós pudéssemos dar um outro nome para este livro, seria o livro dos desistentes. Então, veja bem, no capítulo 12, ele vai dizer assim, ó, portanto nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, quem são essas testemunhas? Vamos lá. A palavra no grego para testemunhas é mártir. Então, dentro do contexto, você entende que o autor está falando de alguém que morreu por uma causa. Alguém que morreu por uma pessoa. Então, essas testemunhas aqui estão olhando para aqueles que estão à frente correndo. Eles já correram. Eles já suportaram. Eles já passaram pelo que tinha que passar. Mas agora, esse autor, que na minha visão é Paulo, está encorajando esses crentes a não voltarem às práticas antigas do judaísmo, porque eles estavam querendo voltar. Então, ele vai dizer aqui no verso de número 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, ou seja, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz. Então, ele está dizendo a respeito de alguém que está sofrendo. Mas o autor está dizendo, olha, você está sofrendo agora, mas tem algo muito poderoso lá na frente. Porque Jesus, ele suportou a cruz, por quê? Porque ele estava olhando aquilo que estava depois da cruz. Depois da cruz estava a salvação da humanidade. Depois da cruz estava o arrebatamento. Depois da cruz estava a reunião dos santos com ele. Depois da cruz estava as bodas do Cordeiro. Então, Jesus suportou tudo isso, a cruz, as chicotadas, ele suportou os pregos, ele suportou a zombaria. Por quê? Porque ele enxergou algo depois da cruz. Então, o autor da carta aos Hebreus está tentando convencer esses irmãos aqui crentes que estavam querendo voltar a práticas antigas a continuar, a olhar para Jesus, a suportar tudo que eles estavam enfrentando. Por isso que ele vai expor aqui o sofrimento de Jesus e vai dizer, olha, vocês estão em uma corrida de bastão. Se vocês chegaram até aqui, vocês chegaram porque antes de vocês já teve alguém que correu, já teve alguém que venceu, já teve alguém que suportou aquilo que vocês agora estão enfrentando. E quem são essas nuvens de testemunha? Capítulo 11 vai dizer o seguinte, olha, verso 4, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe e tantos outros. Esses aqui caminharam por fé. Todos esses, eles caminharam por fé, correram, e o texto vai dizer que ainda não alcançaram a promessa. Por quê? Porque eles estão esperando por nós. A corrida de bastão, o ganhador, não é aquele que chega primeiro, mas aquele que vai até o final. E nessa corrida é uma equipe, ou seja, todas essas pessoas que eu citei aqui agora, que vieram antes desses irmãos que o autor está dizendo, são testemunhas para nós. Eles passaram, eles enfrentaram, eles passaram por momentos turbulentos, difíceis, mas eles permaneceram na fé, eles não desistiram. Então, o autor aqui está querendo encorajar esses irmãos, dizendo, olha, se tem alguma coisa que está te trazendo um embaraço para você não continuar, deixe isso. Por quê? Ele diz aqui, ó, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Se nós não olharmos para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, nós não conseguimos continuar. Porque o embaraço vai nos enrolar nas coisas dessa vida, ok? E também o pecado que está perto de nós vai nos dominar e nos fazer cair. Mas se nós olharmos para Jesus,
que é o autor e consumador da nossa fé, nós seremos também vencedores como essa nuvem de testemunhas que eu acabei de falar, que é Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José e por aí vai, ok? Então, não confunda, essa nuvem de testemunha não é anjos, essa nuvem de testemunha são os heróis da fé, que lutaram, que venceram muitas coisas e fizeram tudo isso através da fé, ok? Espero que esse vídeo tenha esclarecido você, que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família, e eu te espero no próximo vídeo.